Boa tarde a todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, Rio Grande do Norte, e ao Presbitério Rumo ao Sertão, que atua nos estados do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Quero desejar uma boa tarde a vocês. Vamos dar início à nossa escola dominical, nesse período em que estamos todos confinados em nossas casas. Estamos aqui nos estúdios do Projeto Rumo ao Sertão, e com os irmãos que estão em outras cidades, compartilhando desse momento devocional e também do estudo da nossa escola dominical. Nós vamos, nessa oportunidade, orar a Deus, vamos também ouvir louvores e o estudo da Palavra de Deus. E vamos começar a nossa escola dominical aqui no Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, orando ao Senhor. Deus e Pai, que a Tua graça bendita, Senhor, alcance os corações de todos aqueles que estão conosco nesta grande luta, nesse grande trabalho de anunciar o Teu reino às pessoas. Quero, ó Deus, te pedir por todos que estão agora nos assistindo nas suas cidades e lugares onde eles estão, que a Tua bênção chegue a cada um. E te pedimos, ó Deus, pela nossa programação da Escola Dominical e do estudo da Palavra de Deus de hoje, a unidade da Igreja. Ó Deus, nos concede a Tua graça, nos abençoa. Nós te oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos ouvir alguns louvores pelos nossos irmãos em suas residências. E aí, em seguida, nós estaremos trazendo a Palavra de Deus ao seu coração. No final, encerrando com oração. Deus abençoe a todos vocês. E vamos ouvir louvores de adoração a Deus. Nesse momento de louvor e adoração a Deus, nós estamos aqui como família, eu, o presbítero Eduardo, minha esposa, meus filhos, a irmã Ana, para mais uma vez estarmos participando do culto ao nosso Deus. A oportunidade nós vamos ter um louvor com o irmão Ezequiel, ele vai estar louvando, né? Nós queremos agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos concedido já no terceiro culto, né, que nós estamos participando. Nós somos ali da Igreja Presbiteriana de 9 de outubro, município de Caraúbas. Estamos aqui para louvar o nosso Deus. Então o irmão Ezequiel irá louvar com o cântico o nosso Deus. Amém? Amém. Eu sou da amada Igreja com a graça e paz. Amém. Saudade suas, acabei voltando.
adoração ao nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Amém. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Amém. Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Estamos dando início à nossa exposição bíblica nesta tarde para você.
e quero ler as Escrituras Sagradas no livro de Efésios, capítulo 3, versos de 3 a 15, que diz assim as Santas Escrituras, na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só fé, a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é naquele que é a cabeça, Cristo. Meus queridos e diletos irmãos, ouvintes, que estão nos assistindo aí em todo o Brasil, em toda parte. Aos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia e do Presbitério Monsertão. Estamos já na 12ª exposição sobre o livro de Efésios. Hoje chegamos aqui ao capítulo 5, versos de 3 a 15. E eu quero destacar 3 versos para compartilhar com vocês. O de número 4, o de número 7 e o de número 12, para compartilhar com vocês sobre o que Deus tem maravilhosamente para nós. E vamos aí com o primeiro verso de número 4. Há somente um corpo. Meus amados, nós estamos voltando a essa carta de Efésios. Desde o início nós explicamos a finalidade da carta, a história da carta escrita, as situações em que o escritor estava e tudo mais. Né? E a cidade de Efésios é onde ela se encontra. E vamos dar continuidade. Paulo aqui explica a unidade da humanidade cristã aos Efésios. Tenho rotulado esse nome, nunca vi ninguém usá-lo para tratar da igreja, né, do corpo de Cristo. Eu estou usando, depois de Cristo, essas palavras, humanidade, né, humanidade, amados, cristã, né? Pois o propósito de Paulo era ver essa igreja de Efésios, que teve algumas conturbações, unida, né, para ser forte e vencer as adversidades da vida, amados, que haveria de enfrentar pela frente, né? Como hoje nós enfrentamos. A frente é nós hoje também. Hoje nós enfrentamos, amados.
ele mencionou os versos 4, amados, a 6, né, do texto da unidade, né, e destacou 7 coisas da unidade. Né? Vejamos aqui. Né? Olha aí, primeiro, um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Amados, aqui uma orientação aos novos irmãos, a fim de que eles seguissem, né, a Jesus Cristo. Interessante. Eu vou falar um pouco sobre esses 7 destaques aqui, o que se refere a Deus, né, a Trindade, e o que se refere à igreja. Mais na frente. Vamos continuar com essa introdução. Agora introduzindo o verso de número 7. Né? E a frase que diz assim: a graça foi concedida a cada um, né, de nós. Né? Essa graça prometida por Deus a Adão, da raiz de você, Adão, viria a graça. Olha bem, Deus era para ele, não é? Deus era para ele e para a sua descendência aquela oportunidade aí eu digo humanidade adâmica, a oportunidade nova para eles. Eles já tiveram a primeira e não quiseram a vida, quiseram a morte. Olha bem, Deus, na sua infinita graça, né, ele veio ao homem numa verdadeira prova de amor. Né, numa verdadeira prova de amor. As pessoas pecam contra Deus e Deus vai a ele. E as pessoas pecam uma com a outra, e a que peca se isola e a que sofre agressão se isola também. O que deveria ser assim. O crente, se alguém errar contra ele, ele vai lá. E aí se entende. Foi o que Deus fez ali, dando oportunidade a Adão. E a oportunidade foi muito grande. Foi a promessa. A promessa, amados, para o homem. E como eu tenho dito sempre, amados, bastava apenas que Adão, não é, ter aceitado isso aí, não é, como uma segunda oportunidade, não é, e deveria então ter acreditado em Deus, ter criado a sua descendência, pelo menos o que ele alcançou, criado no temor de Deus, no caminho do Senhor, para termos hoje, para ter pelo menos uma humanidade hoje adâmica voltada-se para Deus. Muito mais crentes teria acontecido durante a história antes da vinda do Salvador, como hoje, depois da vinda do Salvador. Olha, meus queridos, bastava o homem ter obedecido e cumprisse aquilo que Deus deu para ele, né? Bastava isso aí. O índice hoje era muito menor de perdidos do que já tivesse recebido a graça de Deus. Nos nossos dias hoje, a graça de Jesus. Né? Olha bem, Deus em sua nova tentativa de despertar o homem, não é? A humanidade para se voltar para ele, então Deus chamou Adão e constituiu ele, amados, a nação, ele chamou Abrão, e numa nova tentativa ele chamou Abrão e constituiu ele uma nova nação chamada de judaica, israelita, povo de Deus, irmãos, e assim, amados, eles cometeram os mesmos erros de Adão, né? Mesmo tendo tudo, ó, eles, a maioria do povo judeu não obedeceu a Deus, pouquíssimo isso, certo? Porque trocaram o Criador, o Salvador, o Messias, Cristo, pela a letra da lei, pelos atos deles, não é? Das tradições deles, dos costumes deles. Trocaram, não é? E por causa da lei matavam e faziam tudo.
Muito bem, meus irmãos. Então, em terceiro lugar aqui, o verso de número 12. O verso número 12 diz: aperfeiçoamento dos santos. Era o que Paulo estava fazendo para os Efésios, não é? Ele quer dizer que o verdadeiro cristão, amados, ele precisa ter, meus queridos, uma vida comprometida com Deus o tempo todo, amados, e para isto ele precisa se preparar, amado, constantemente, sempre disponível para Deus, para qualquer trabalho, para qualquer serviço, para qualquer missão da obra missionária de Deus. Meus amados, uma vida de oração, preparando os alvos dos serviços para Deus, irmãos. As almas vão sendo alcançadas, irmãos, através da palavra, do estudo, amados, que o habilitará para ser usado por Deus e ter uma vida verdadeira de comunhão. O santo tem uma vida de santidade, de comunhão com Deus. Então vamos agora para a nossa exposição. Em primeiro lugar, o verso de número 4, meus amados, que diz assim, meus queridos: há somente um corpo. Eu quero que você, nesta tarde, aprenda essa questão dessa unidade importante na sua origem, no seu vergão forte, para você compreender o que é uma unidade com Cristo Jesus, corpo e cabeça, né? Isso é muito importante. Olha, dos 7 destaques que se encontram no texto aqui, de versos de 4 a 6, irmãos, né, da unidade no Espírito, o vínculo da paz. É isso que o verso 1 também diz nesse texto sagrado. São 3 que se referem a Deus, 3 destaques que se referem a Deus, e 4 que se referem à igreja, né? Demonstra o relacionamento, amados, de Deus com a sua igreja. Como eu venho dizendo desde o início, eu chamo de unidade, de humanidade cristã, os que são crentes, os que se converteram a Jesus Cristo, amados, né? Eu chamo de unidade cristã, ou igreja, ou nação cristã, né? É isso aí. A igreja é composta de todos que foram chamados, irmãos, todos que foram chamados, amados, fora deste mundo aí, amados, que quer seja judeu, quer seja gentil. Gentil significa todas as outras nações. Qualquer um, amado, essa pessoa tem que for chamado, não é? A própria forma da existência, meus queridos, no seu vínculo de unidade com o Espírito Santo de Deus, irmãos, né? Que fortalece, amados, e que protege a igreja e todos os membros do corpo de Cristo, digo da igreja, digo da humanidade cristã, é protegida por Deus. E mais, irmãos, o principal centro da vida cristã é o relacionamento da igreja, irmãos, que vem da afirmação dos que creram em Jesus Cristo e foram batizados. Esse que tem um vínculo, né, também humano, do batismo exterior, que o interior foi feito por Deus, com o Espírito Santo. Meus queridos, a igreja cristã sempre, amados, segue os ensinos deixados por Jesus Cristo. E o estilo de vida da igreja cristã é diferente do mundo das comunidades. O regime, amados, das atitudes, amados, e do comportamento e das práticas humanas não existe dentro da unidade cristã, do corpo de Cristo, da igreja. Não existe. Olha, meus queridos, a base forte de uma unidade abençoada, meus queridos, é exercitar a prática da vida de Jesus Cristo, amados, não é? O qual, amado, nos leva a viver uma nova vida, amados,
e um testemunho de um estilo de vida diferente. É isso que significa ser um cristão. E outra, para, amados, ser um cristão é necessário exercitar, amados, o testemunho verdadeiro, amados, não é? Na vida, em todos os momentos da sua vida, na sua comunidade, no seu local de trabalho, na convivência escolar, na família, amados, e hoje, muito especial, na mídia, né? Pois é deixar de receber aqueles ri, né, irmãos? Nós não precisamos disso, né? Principalmente desvairados, principalmente, amados, amorais. Nós não precisamos disso, amados. Não precisamos. Precisamos, amados, muito pelo contrário. Mas em tudo que a mídia oferecer, amados, no seu uso do celular, meus queridos, nas redes sociais, em todas as ocasiões, manifestar o exemplo de um crente que tem um verdadeiro relacionamento com Deus e que pratica a fé cristã, não precisa das coisas deste mundo que não tem valor. Amados, o testemunho, meus queridos, pessoal, fala mais alto e deve ser um modelo exemplar de vida cristã, de quem aprendeu os ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma diferença muito grande na vida de um cristão é a presença de Deus na sua vida, através do Espírito Santo, amados, né? E outra coisa muito importante é o uso dos dons que Deus faculta, que Deus dá, que Deus contempla. Os crentes precisam se usar os dons da oração, do louvor, da evangelização. É necessário que o crente exercite essa vida cristã. Meus queridos, a vida comprometida com Deus, irmãos, com toda a certeza, reflete o exemplo verdadeiro cristão, irmãos, aquele que ora a Deus, irmãos, que lê a Bíblia Sagrada, amados, que evangeliza os pecadores, né? Tudo isso é importante na vida cristã, para você ser abençoado. Vamos para o segundo ponto do nosso estudo, o verso de número 7. A graça foi concedida a cada um de nós, a cada um que creu, que recebeu Jesus Cristo na sua vida como Salvador. E eu quero destacar aqui nesse verso 7, amados, nesse segundo ponto da nossa exposição. Deus concede a sua graça a quem Ele quer, amado. E isto vem desde Adão, não é? E está embutida na promessa da vinda do Messias, amados, prometidos para o homem. Deus fez isso. Disse a Adão, a chance, a oportunidade daquele que nasceria deles, o Messias. Meus queridos, com o pecado o homem se tornou condenado, amados, não é? Condenado pela justiça de Deus. Hoje alguém diz assim, que Deus é injusto aí, pessoa tão boa, bom pai, bom filho, bom trabalhador, bom cidadão, bom não sei o quê, né? E morre e não vai para o céu. Olha, ele pode ser bom ou ruim, sei lá o que for, ele precisa crer, se arrepender, né? E aí a graça de Jesus opera e salva ele. No entanto, ele pode ser quem for, mas não creu, ele já está sob júdice, condenado desde Adão. E se morrer sem crer, sem se arrepender, vai na primeira etapa para o inferno, depois vai para o lago de fogo. Isso é muito importante, meus queridos, né? Nós aprendemos essas coisas, não é? Para todos nós, irmãos. Mas Deus, em sua soberania, amados, dentro da evidência da promessa do Redentor, disponibilizou dentro da sua graça, amados, dentro da sua graça soberana, não é? Conceder a quem Ele quer, não é? Até porque é Ele que conhece todo mundo, não é? A gente sabe desse jargão, né? A quem mais a gente abençoa, a quem mais a gente ajuda, se torna o nosso traidor, se torna o que nos aborrece, se torna o que se volta contra nós.
Deus conhece todo mundo, sabe quem é quem é alho e quem é bugalho. Olha, meus queridos, a situação depois do pecado ficou irreversível ao homem, amados, pecador, né? E por mérito humano, amados, nada pode ser feito no homem hoje se ele, ao ouvir a voz e rejeitar a voz do Evangelho, mas se ele ouvir a voz do Evangelho e crer, aí a misericórdia, a graça de Deus inunda o seu coração. Olha, meus queridos, é importante isso. Pelo contrário, amado, a justiça de Deus age, né, imediatamente e não há mais misericórdia, né? Então, amados, só assim, se arrependendo, Deus aplaca o seu erro, o seu pecado, o seu coração, na sua vida, né? E pela sua vontade soberana, Ele escolhe e salva para herdar a glória de Deus. Olha, meus queridos, os homens estão nas mãos da graça de Deus para serem livrados da condenação eterna, mas esse homem está arredio. Este homem, né, eu acabei de ouvir agora, né, numa informação, que um grupo aí, sei lá quem é, um grupo que canta, que toca, não sei o que lá, alcançou aí pela mídia o maior número imbatível de milhões de pessoas do mundo ouvindo e assistindo eles tocando isoladamente num local pela mídia. Mas os homens não têm dado valor. E aí esse homem quer ir para o céu. Esse homem quer ir para a glória de Deus. E esse homem que não dá lugar a Deus, né? Não dá lugar a Deus para ouvir a voz do Evangelho, que estão sendo pregados em igrejas. Portanto, eu abro hoje o meu Facebook, eu vejo lá, um atrás do outro, um culto, uma pregação. Isso é fantástico. Mas a gente vê o clicar de lá, né? As pessoas que estão ali comentando, as pessoas que estão clicando ali, né? Muito pouco. Meus queridos, nós precisamos, amados, né, de dar atenção à palavra de Deus. Olha, o maior bem existente na humanidade, amado, vinda de Deus, é o Evangelho. Porque somente ele, amado, pregado, pode funcionar para libertar o homem, para livrar o homem da condenação eterna, amados, não é? E se livrar do julgamento final. Porque hoje é o julgamento. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então é o quê? É um julgamento que é feito agora e que quem crê será salvo, quem não crê está perdido. E quem estiver perdido vai para o julgamento final. O crente também vai para o julgamento final, mas o crente vai participar dele para receber o veredito final da absolvição. Está lá Jesus falando no sermão do Vale de Josafá. Ele dirá aos que estão à direita, como ovelhas, dirá, vinde bendito meu Pai. Dirá aos que estão à esquerda, apartai-vos de mim, os que durante toda a vida, aqui na terra, no mundo, não creram, não receberam Jesus Cristo. Isso é muito importante, meus queridos, não é? Muito importante. E eu diria mais para você, meus amados, não é? Que Deus está garantindo, amados, as bênçãos para o homem quando ele abre o seu coração, as mesmas bênçãos lá do paraíso, né, para o homem que hoje crê e recebe Jesus como Salvador. Porque, amados, quem não crê no Evangelho permanecerá perdido e condenado pela justiça de Deus, desde Adão até hoje. Não há escapatória. E mais, a graça de Deus salva o homem muito mais. Ele passa a ter a presença de Deus em sua vida, que o conduzirá e sustentará em todos os momentos da sua vida. Amados, o grande privilégio, amado, que a graça de Deus faz, amados, no homem, são os meios dele ser portador das boas novas. Tornou-se crente, recebeu a graça de Deus, é um salvo,
Agora, amado, ele pode ir aos descrentes e pode anunciar o Evangelho e falar daquilo que ele creu e transmitir para que as outras pessoas tenham, como ele, um encontro com o Salvador. Olha, são tantas bênçãos para quem foi contemplado pela graça de Deus. O cristão passa inicialmente a oferecer um serviço de adoração a Deus. Fantástico, né? E ao receber os dons de Deus, ele passa a servir a Deus. Vamos para o último ponto? Vamos lá, o número 3, verso de número 12, que diz: aperfeiçoamento dos santos. Não é? Olha, o que acontece hoje não é muito diferente do que aconteceu com os Efésios. Não é? Por falta de aperfeiçoamento dos santos na vida da igreja e na sua missão, amado, isto vem contribuindo de forma negativa. Não é? Como temos visto até mesmo em muitos cristãos maduros da idade de crente, né? Na idade da fé, irmãos, e por falta de compromisso com a igreja, irmãos, estão despreparados. Amados, muitos aplicam as doutrinas e ensinos sem falhar, mas não aplica os ensinos da prática, do conhecimento, do serviço e da concessão dos dons que Deus dá para as pessoas exercitar e servir ao Senhor. Olha, meu querido, o cristão que tem a convicção da regeneração que foi operada pelo Espírito Santo, ele sabe que não pode deixar para depois, ele tem que se preparar, amado, no ensino e na prática da vida cristã. E ainda mais, amados, né? Se o cristão tiver a boa vontade de avaliar o seu quadro de salvação e examinar o que há dentro dele, amados, que há todas as possibilidades dele ser um verdadeiro cristão, de crescer na obra do Senhor, no serviço de Deus e ser alguém capaz de obedecer a palavra de Deus na sua vida. Olha, um cristão em processo de aperfeiçoamento e preparo na sua vida, amados, ele não se intimida com a ação do pecado, amados, ainda presencial na sua vida, ainda estamos na carne, ainda presencial o pecado na nossa vida, amados, ele não dará nenhuma evidência para que o pecado desanime, amados, na obra missionária. Olha, meus amados, as tentações alcançam os que se fragilizam na vida devocional, né, que não ora, é isso, que não estuda a Bíblia Sagrada, amados, que não vai para a igreja, amados, né, aqueles que não estão se preparando e têm uma busca intensa com Deus. É preciso crescer na fé, amados. E mais, amados, o cristão santo é capacitado pelo Espírito Santo, que se encontra na morada dele lá. O Espírito Santo mora no coração daquele que crê, que recebe Jesus Cristo, amado. A disponibilidade, amados, para deixar o crente mais responsável, aprender a ter uma vida nova dentro dos preceitos de Deus e, sobretudo, amados, se colocar em submissão e deixar que a direção de Deus na sua vida seja controlada a sua vida pelo Espírito Santo, que está dentro do coração. Portanto, amados, que o cristão necessita fazer na sua vida pessoal, familiar, profissional, amado, está pautada na vontade de Deus. E concluindo, queria concluir dizendo para você o seguinte: há somente um corpo, né? A igreja é a formação da unidade, onde os cristãos estão abrigados e todos os seus membros devem estar sintonizados, amados, com a finalidade desta unidade, amados, e não buscar em atos e meios desagradáveis, irmãos, que venha fracionar, que venha fragilizar o corpo de Cristo. Olha, que você aprenda isso aí. Em segundo lugar, na conclusão, a graça foi concedida a cada um de nós, desde Adão. O homem conheceu a graça de Deus. Não foi o homem que buscou Deus para reconhecer o seu erro,
mas foi o próprio Deus que foi ao homem, que aí ele deu uma oportunidade de ouro para ele abrir o coração, receber ali a promessa da vinda do Messias, dedicar-se na vida, ensinar seus filhos, suas gerações para frente. Olha, e por último, meus queridos, quem tem a convicção no seu chamado, né, no aperfeiçoamento, querido, dos santos, no seu coração, que foi alcançado pela graça de Deus, deve buscar os ensinos da palavra de Deus, deve se aprofundar, se preparar, estar apto para o serviço de Deus. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final da nossa escola dominical. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta tarde. Um grande abraço. Vamos orar encerrando a nossa escola dominical. Convido você para as 18 horas o nosso culto de adoração a Deus aqui pelo nosso canal do YouTube, também no Facebook e distribuído para todos os irmãos. Vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir a Ti nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta dificuldade. Nos concede a Tua graça, abençoa todo o Teu povo, Pai, que todos vivam a vida na prática da fé, desfrutando dessa graça bendita de Deus. Pai, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.